Ontem nós vimos um pouco como o Evangelho é chocante, assustador, muito fora dos padrões que conhecemos, dos padrões que vivemos neste mundo. O Evangelho nos faz olhar para o próximo. O Evangelho nos faz olhar para Deus. Mas é mais do que isso. O Evangelho nos conta que não existe nada nesse mundo que não pertença a Deus, que não tenha sido criado por Ele, que não exista para Ele. Quando nós vemos na Bíblia Jesus se revelar como o princípio e o fim, quando nós vemos a Bíblia dizer que porque por Ele, para Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, nós vemos uma generalização de que o nosso Senhor manda em tudo, e tudo, exatamente tudo, existe para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle. Se nós enxergamos o Evangelho assim, nós vemos que todas as coisas pelas quais brigamos, pelas quais lutamos, as coisas que buscamos, todas essas coisas são inúteis, são passageiras, são voláteis, porque nada perdura, nada persiste, nada tem valor verdadeiro. O que é que tem valor verdadeiro? O que Deus diz que vale. Porque é Ele quem determina todas as coisas, porque o mundo é dEle, porque as nossas vidas são dEle. Eu estou fazendo essa reflexão com você hoje, baseado na leitura aqui de Lucas 3, a partir do versículo 23, onde nós temos uma das coisas que assusta os leitores da Bíblia. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, uma das coisas que assusta, que desmotiva, é encontrar na Bíblia genealogias. Ah, esse aqui é filho daquele, é filho daquele, é filho daquele. Tem gente que já, deixa eu pular para o final lá, né? E a Bíblia apresenta genealogias diferentes de Jesus. Se você olhar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, você vai ver uma genealogia que contempla mulheres, e contempla mulheres numa situação assim, social questionável, né? Mulheres que não são bem vistas, mulheres que têm uma história que não é exemplar, mas é a genealogia de Jesus mostrando que tem lugar para todo mundo na família de Jesus. Agora, Lucas, o escritor Lucas, ele faz uma genealogia diferente. Ele não começa lá no início. Ele diz que Jesus é filho de. Jesus é conhecido como filho de José. E aí, José, filho de Eli. Eli, filho de Matate. Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melque. Você tem uma página inteira aqui, com personagens que são conhecidos, com personagens que não são conhecidos, Simeão, Judá, José, esses você conhece, né? Davi, Jessé, Obed, Boaz, depois lá embaixo o Judá de verdade, né? Pérez, Judás, Jacó, que ele é da raiz de Judá, Isaac, Abraão, mas ele continua, e aí ele vai chegar em Noé, em outros personagens conhecidos como Matusalém, Enoque, Maalael, Cainã, Enos, Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Lucas começa com Deus, o Deus Filho. Jesus era conhecido como filho de José. O Deus Filho era conhecido como filho de José. Essa lista começa com Deus. Essa lista termina com Deus. Quando nós dizemos que Deus é o Senhor da história, Ele é o dono da história. E com Ele tudo se inicia. Para Ele tudo existe. E o fim de todas as coisas é Ele.
Não tem nenhum outro personagem nesse livro aqui, na Bíblia Sagrada, que possa ser chamado de personagem principal. Todos os personagens entram e saem, são coadjuvantes. Alguns deles muito famosos. O rei Davi é muito famoso. Moisés é muito famoso. Abraão é muito famoso. Alguns dos apóstolos, como Paulo, Pedro, João, são muito famosos. Tem muito texto deles aqui, mas eles todos entram na história e saem da história. Essa história só tem um permanente. O permanente é Deus. Para Ele tudo existe. Dele tudo é. E quando você olha nessa perspectiva, quem é você? Para que você existe? Qual a sua finalidade? Não é assustador olhar para histórias de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, e ver que entre milhares de pessoas, alguns se tornaram algumas linhas nesse livro apenas. Quantos outros não foram citados, nós não sabemos que existem. Quando você olha para a história do nosso país, você fala da colonização do Brasil, ou analise a história das Américas, da Europa, você vai falar de uma meia dúzia de personagens entre milhões de pessoas. As pessoas passam, o tempo passa, o que é que fica? Eu vou dizer para você, o que é que fica é o Deus eterno, Ele é o centro da história. E se a sua vida está nele, se a vida dele está em você, a sua vida aqui, no tempo que você existe, tem valor. Mas mais do que isto, se ele está em você, se a sua vida está nele, se a sua vida existe para ele, se você existe como propriedade dele, se você existe para a glória dele, além da sua vida aqui nesse tempo ter valor, fazer coisas que valem a pena, você tem a certeza de que a sua vida é eterna, é para sempre e é boa, agradável, muito melhor do que qualquer ser humano um dia imaginou. Não porque o seu nome está em algum lugar aqui, mas porque o Deus do princípio e o Deus do final colocou o seu nome no livro da vida, antes de todas as coisas, num livro que ele escreveu, num livro que está completo, num livro escrito por dentro e por fora. E você tem a graça de pertencer. Você é de alguém, você pertence ao Senhor do tempo, ao Senhor da história. Talvez isso seja chocante, assim como vimos ontem, mas o Evangelho é chocante porque nos conta o que a gente não quer acreditar. Nos conta que o mundo tem dono, que a nossa vida tem dono. Nos conta que fomos chamados, que fomos escolhidos, que fomos feitos filhos, que fomos agraciados. E a bondade, a graça, não é minha, não é sua, mas é de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a entendermos essa graça, a olharmos para essa graça e a andarmos satisfeitos com o pertencimento, pois pertencemos ao Deus da história, ao Deus do princípio, ao Deus do fim. Tudo passa, Ele permanece. E se a sua vida está nele, a sua vida é para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a descansar na presença dele. Que Deus te dê sabedoria para que você invista seu tempo, sua força, sua energia, sua atenção, seu trabalho para a glória dele. Que você ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Que o Senhor, seu dono, te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser.